Olá, sejam bem-vindos por mais um vídeo do canal Pensador Cristão. E hoje nós iremos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado que não tem perdão. O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Poderia, por exemplo, um selado pelo próprio Espírito Santo cometer esse pecado? Claro que não. Quem comete esse pecado? Quem comete esse pecado simplesmente são pessoas que não foram transformadas, não foram alcançadas pela graça. Essa graça, mediante o agir, o lavar regenerador do Espírito Santo. Uma vez que isso não ocorre na vida de uma pessoa, ela então, com certeza, vai cometer o pecado contra o Espírito Santo. E também, aí, várias, vamos dizer, pessoas falando, conjecturando, bem na verdade, especulando o que seria o pecado contra o Espírito Santo, falam muitas coisas. E pouco que eu olhei de comentários, pouco se falou do que realmente é o pecado. O pecado contra o Espírito Santo, que chamado de blasfêmia, é atribuir a ação do Espírito Santo a demônios. Pelo menos no texto que se fala, é exatamente isso aqui. Então, qualquer ação que o Espírito Santo esteja fazendo, e se algum indivíduo atribuir que essa ação é de demônios, aí é o pecado. Então, o perigo está onde? É não saber, não ter intimidade, não saber, ter o discernimento. A palavra certa seria discernimento. O que é o Espírito Santo agindo e o que é o homem agindo. O ideal na dúvida, não fazer comentário nenhum, enfim, para que de repente esteja uma obra acontecendo, essa obra está sendo realizada pelo Espírito Santo e o indivíduo vai atribuir essa obra a demônios. Então isso é complicado. E aí, como é o indivíduo? Nós estamos falando que quem comete esse pecado contra o Espírito Santo são pessoas que até religiosas, mas não foram transformadas. Houve uma adesão, mas não houve uma conversão. Vamos ler o texto desse momento, para que possamos pensar mais um pouco? Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22. Então, algumas pessoas levaram até Cristo, um homem cego e mudo, controlado por demônios. Tá? Aqui está entre parênteses. Nós somos sabedores que texto entre parênteses, alguns se encontram em determinado documento e outros não. O melhor, algum pergaminho, outros não, enfim. Alguns manuscritos, Continuando, e Yoshua o curou, Estou olhando aqui numa versão da Bíblia hebraica. O curou de modo que eles podem falar e ver. Então, Cristo expulsou o demônio, curou aquela pessoa, ele era cego e mudo e passou a ver e passou a falar. A multidão ficou assustada e perguntou, não poderia este ser o filho de Davi? Entretanto, quando os perushim, que são os fariseus, ouviram isso, disseram, é somente por Baal-zebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa demônio. Aí, quando eles falaram isso, eles atribuíram a ação que era única e exclusivamente do Espírito Santo a demônio. E esse Baal, aí tem Baal-zebu, Baal-zebud, tem diferença. O Baal-zebu, Baal quer dizer Senhor, de Zebu, casa ou altar. E tem lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 e 3, o Baal-zebud,
que é Deus da mosca. Nesse texto, para trabalhar o contexto, o que se aplicaria aqui? O Baal-Zebu, o senhor da casa, ou dos lugares altos. Por quê? Vamos continuar a ler? Vamos continuar lendo, melhor dizendo. Então, verso 25. Contudo, conhecendo o que eles pensavam, Yoshua lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo não será, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Claro, todo reino dividido não subsiste. E toda cidade toda cidade ou casa, cadê? Saiu o foco. Voltar aqui. Contudo, conhecendo o que eles pensavam, Yoshua lhes disse: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa, a casa aqui dividida contra si mesmo não subsistirá. Aí, por isso que eu falei que se aplicaria aqui o Baal-Zebu, que é o senhor da casa ou de lugares altos, porque ele fala casa aqui. Então seria o ideal o Baal-Zebu para esse texto aqui, para fazer sentido, né, a história sendo aqui narrada. Aí o verso 26. Se Satã expulsa Satã, ele está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Se Satanás está lutando contra si, esse reino vai ter fim. Mas não é o caso, né? Além disso, se eu expulso demônios por Baal-Zebu, por quem os expulsa seus representantes? Portanto, eles mesmos serão juízes de vocês. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, ou Santo, então o reino do Eterno chegou a vocês. Olha que coisa. Então, assim, é triste. Imagina Cristo fazendo aquela boa ação e de repente houve uma palavra como essa. Não sei se você já passou na sua vida uma situação como essa. Você faz algo com todo amor, com todo carinho, é o famoso balde de água fria. Aí vem uma pessoa e pum, derruba palavras, ou lança palavras, né, para aquilo que você está fazendo, e aquilo muitas das vezes, ou a maioria das vezes, entra, né, na nossa alma, e aí você fica arrasado. Penso como Cristo, ele sofreu, né? Além da morte da cruz, mas ele sofreu com as pessoas, né? De não reconhecer a sua divindade, de não reconhecer que ele era o Salvador, né? Enfim, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Cristo hoje virou chacota. Essa é a realidade, né? O nome, eu nem uso a palavra Jesus, porque, a bem da verdade, existe toda uma história em relação ao nome, né? Então eu não uso Jesus, eu procuro usar o Cristo Yoshua, tá? Se uma oportunidade que houver, eu gravo um vídeo explicando isso. Mas, como ele sofreu, como ele padeceu nas mãos dos homens aqui. E hoje, como eu falei, não é diferente. Hoje há rejeição, né, da parte das pessoas em relação a Cristo, outros não acreditam, mas enfim, é lamentável, né, ver pessoas negando esse nome, atribuindo a ação do Espírito Santo a demônios, e lembrando que naquela época o Espírito Santo ele agia sim, mas lembra que Cristo falou lá em João, está registrado em João capítulo 16, que ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está aqui na Terra, falei isso no primeiro vídeo, né, nos iluminando. Então o risco de atribuir
a ação do Espírito Santo a demônios hoje é enorme. Como eu disse, claro, quem vai fazer isso? São pessoas com seus corações endurecidos. Tá? São pessoas que realmente, como eu creio na predestinação da alma, então são pessoas que jamais serão salvas. Até porque, né, nós vamos continuar lendo e vamos ver que esse é um tipo de pecado que não tem perdão. Vamos ler aqui, ó, o 29. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá saquear a casa dele. Percebemos que a casa está ficando em foco. Por isso que seria Baal-zebu. O verso 30. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não reúne, espalha. 31. Por esse motivo eu lhes digo que as pessoas terão pecados e blasfêmias perdoados, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Então as pessoas terão pecados e blasfêmia perdoados, de repente contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não haverá perdão. E quem disser algo contra o Filho do homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta vida e nem no porvir. Complicado. Importante entendermos que se você for alcançado pela graça, você não comete esse pecado, jamais. Mas quem não foi, está propenso, sim, a qualquer momento, a cometer esse pecado. Então, fique atento, pense nisso, leia mais Mateus capítulo 12. Nós voltaremos com outros vídeos falando sobre o Espírito Santo. Tá ok? Então, até lá. Shalom Adonai.